Bom, eu não sei vocês aí de casa estão, se vocês aí de casa estão ouvindo, mas está tocando Chopin. Que pena se vocês não estiverem ouvindo, mas ele está tocando. É um pouco isso aí que acontece com a realidade, né? Há pessoas que não estão ouvindo a realidade, ou vendo a realidade, mas ela está tocando, ela está acontecendo, né? Aí a gente viu uma frase bonita outro dia falando que eu nunca tinha visto essa frase, não. Aliás, já tinha visto ela, mas nunca soube de quem era, mas porque eu nunca achei tão excepcional. Mas falando alguma coisa assim de que a política é isso, a gente tem que tomar parte, senão a gente paga. Né? Alguma coisa assim. Alguma coisa falando isso daí. Mas agora você vê essa história aí, meu Deus do céu, de precatórios. Que é isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Que é isso? Dá vontade se fosse. Olha pra você ver, o Sorigo é um filósofo até comedido, né? Comedido. Ele não é nem social-democrata, nem liberal-democrata. Ele é alguma coisa além disso daí. Agora, tem hora que dá vontade de mandar essas grandes excelências aí, esses grandes homens, irem plantar batatinhas, não é? Porque, meu Deus do céu, gente, olha, o povo que está lá, a pessoa que está esperando esse precatório, está esperando há muito tempo. Esse direito é um direito adquirido, é um direito constitucional, não pode ser quebrado. Ponto. Quer dizer, vai adiante, quer dizer, ora, você pode fazer um parcelamento aí de 2 vezes no máximo, 3 vezes no máximo, não mais do que isso, e pronto, né? Agora vocês vejam bem, estão dizendo que o cara arrumou isso daí para poder ganhar voto, porque o Bolsa Família sempre foi criticado pelo Bolsonaro, sempre criticou por todo o movimento que ele fez. Agora estão correndo para colocar o Bolsa Família de R$ 300, porque o Bolsonaro já falou, vai ser 300. Será que você mandou ele falar que ia ser 300? Eu não sei. Agora, meu Deus do céu, até terminou lá o Chopin. Agora, o senhor Guedes, esse brilhante homem que está aí, esse grande homem, que a gente deve o maior respeito do mundo, né? Ele está fazendo, ele está se dedicando, ele está entregando ali o coração, a razão dele, o espírito, a alma, o ser dele, quer dizer, é ali que o Guedes está se caracterizando, a grande alvorada do ser humano Guedes tá acontecendo agora. Ele nunca passou por isso antes. Esse era o momento que ele aguardava. É hora dele dizer finalmente quem ele é. É a mesma coisa que a gente fala pro Bolsonaro. Quem você é. Porque é muito simples a gente descobrir quem são as pessoas. Né? Dá trabalho, mas é simples. Né? Você o pergunta, né, de todas as maneiras o tempo todo, você conversa com ele, ora, qual é o seu sentimento? Qual é o seu sentimento? O que é que você sente? Né? Por que você age assim, dessa forma, e não da outra forma? Por que você faz isso e não faz aquilo? Quer dizer,
você vê que o Guedes vem falando, vem fazendo um discurso, né? Ele se apresenta diante de uma plateia, de um outro moço lá que foi ministro, parece, em outros governos, ele não sei, ele não se identificou muito bem. Ele era uma espécie de diretor lá de uma associação aí privada, né? Salvo engano, tá bom? E aí eu sei que ele fala, olha, isso aí começou aí com os caras lá no governo, o governo militar construiu isso daí, o governo militar deu a base física, né, para o mundo, capital físico, construiu as indústrias fisicamente falando. E aí depois diz ele que vieram, ele fez uma aula, deu uma aula na verdade, aquilo foi uma aula assim, é o resumo, é a síntese de uma aula brilhante que eu sei que ele pode dar, né? Agora, na hora que, no momento que ele, o problema é que a aula dele no final das contas, o desfecho foi direto no coração dele mesmo. Olha que sacrifício do próprio autor. Agora você vê, esse ser está querendo dizer alguma coisa, ele está querendo marcar a sua vida, a sua passagem com a sua ação no mundo. Só isso que interessa. Você vê, estão dizendo que ele ganhou uma fortuna aí. Aonde é que o senhor Guedes vai ter tempo de gastar esse dinheiro com ele mesmo? Ele não tem tempo para gastar. Ele está o tempo todo fazendo conta, bolando, pensando, ajudando na política. Ah, mas ele ganhou uma fortuna, quem vai usar é a família dele. Pode até ser. Mas a questão toda não deveria ser outra, senão o entendimento dessas almas, saber delas, procurar perguntá-las, principalmente ao senhor Bolsonaro, perguntá-lo, olha, veja bem, Bolsonaro, veja bem, até agora eu entendi tudo que o senhor falou e até agora tudo que foi dito também você entendeu, tá certo, então vamos adiante. Você disse que tem razão, que tinha razão, né? Tinha razão, olha aqui, ó. O mundo realmente não precisava aí de fazer essa política aí do fica em casa. E depois você diz o seguinte, que o Brasil foi o que menos sofreu com os impactos da crise mundial em função do vírus. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, você insistia em fazer a política do não fique em casa, justamente preocupado com uma queda quase que total da economia. Você percebe agora que você exagerou nesse sentido? Nesse sentido, porque você foi tanto, porque quer dizer, você não precisa ser um país com menor sofrimento em razão da crise. Todos sofreram, todos vão pagar, não importa onde você vai ficar. Agora a grande questão é a seguinte, supondo que você pudesse dominar o passado e dizer hoje que você preferiria, né, optaria ou votaria ou defenderia uma situação aonde o mesmo número de mortes fosse mantido, mais uma, né, e ainda com uma diferença, que tivesse sido estritamente implantada, quer dizer, ou não implantada, a política do fica em casa. De sorte que a economia no Brasil, com exceção de todo o resto do mundo, tivesse navegado naturalmente pelo oceano do mercado. Agora só, né? Navegando só, porque no mercado mundial só haveria você navegando. Bom, se isso fosse possível, você aceitaria que o país hoje estivesse muito melhor economicamente, até rico talvez, mas com uma vida a menos na sua contabilidade? Ora, é isso aí que distingue, em primeiro lugar, consiste o papel do filósofo, e em segundo momento, o que distingue um ser humano de um ser que age com desumanidade. Agora,
Isso aí não é crítica, não. Isso aí é questão, às vezes, de lógica só. Problema de lógica. Porque o Bolsonaro, ele quer o bem. Né? Ele quer o bem. Porém, ele não crê em formas mais humanas de solucionar o problema. É um ser que está descrente. Agora, nós devemos culpá-lo? Não. A nossa sociedade, a nossa humanidade criou pessoas como ele, né? Tão suspeitosas de nós mesmos, né? Quer dizer, eu acho que os serguianos abraçariam, se for caso esse tipo de crise ocorresse em Sérgios, os seres humanos se abraçariam uns aos outros, mas não fisicamente, não amorosamente, não em função de um amor pelo outro, por uma função de fraternidade, não, por uma questão de respeito. Esse respeito é a base do serguianismo, né? Quer dizer, é um respeito de ordem formal que incita diretamente o sistema de vida, né? Único e exclusivo capaz de atender a esse desejo primordial, né? Esse desejo primordial do respeito que todo mundo fala que tem no capitalismo, a base política dele só pode ser a base do coletivismo, nunca do exclusivismo. Porque no exclusivismo você tem uma disparidade das vontades, não só dos bens, dos recursos, das vidas possíveis, mas você tem uma distinção aí no que diz respeito a essa questão do direito de desejar, né? O direito de desejar, de manifestar-se. Você pode vir numa família ou numa classe social, né? Você é criação original ou uma criação, uma subcriação? Quer dizer, você é fruto de criaturas e não de um criador. Tá? Se for este o caso, você pode ser que nasça numa situação onde a sua casta não seja a dominante, né? Ou não seja a elite do mundo. Então você vai ter que sofrer com isso daí. Né? Você vai ter que sofrer com isso daí, porque a sua capacidade de manifestação será completamente nula. Você servirá de base para a vida, né? De base para a sofisticação da vida da elite. E é isso que o Guedes falou aquela hora. Ele falou ele falou muito bem. Aquela aula foi magistral, é magnânime aquilo. Você vê que é um homem que tem que ser respeitado. Ele tem consciência política, né? Não pode ser que não está bem ajustada ainda, está faltando algum reparo, mas a consciência política dele é nítida, não é? Mas a facada, o desfecho vai contra ele mesmo, porque ele fala, olha, ele disse, olha, os caras estão falando lá, tá muito boa essa vida aí de alguns brasileiros com jatinho, comprando helicóptero, né? Mas e o povo lá embaixo? E o povo lá embaixo? Quer dizer, historicamente o povo nunca foi lembrado. O povo nunca foi lembrado historicamente, né? E o desfecho vai contra você quando você fala que a esquerda deu tapa na cara da elite porque foi lá e pegou 10 bilhões de uma riqueza de trilhões, quer dizer, o que não significa nada, né? E deu para essas pessoas, né? Repartiu lá, ainda usou esse termo, deu. Quer dizer, da riqueza que ela gerou, ela só recebeu isso. Porque quem gera a riqueza de um país é o povo, né? É o povo que gera a riqueza de um país. O povo às vezes acha que é detentor do direito político e acha que isso aí veio de graça para ele. Ele esquece que ele paga isso todos os dias, ele tem que pagar esse preço. Agora, é preciso saber o preço que você está disposto a pagar, se você não está sendo desonesto, injusto, desequilibrado, né? Desarmônico. Eles falam que tem que ter harmonia entre os poderes, olha que grande bobagem, né? Você vê uma dívida, como é que ele fala, o Guedes fala que essa dívida foi surpresa. Eu sou bacharel em direito, eu não me especializei em direito constitucional, mas sempre me importei com o direito constitucional, evidentemente, né?
em primeiro lugar, é preciso ler os contratos, os contratos primordiais, né, de uma civilização. Né? Agora, isso aí nós estamos falando do sergianismo, a base dele, inclusive, é toda essa. Né? Ela é toda voltada para um conjunto de situações aonde você tem uma carta constitucional, que é, na verdade, o contrato social. Né? Então, Rousseau já estava equivocado nisso quando escreveu o contrato social. Né? Já estava certo, né? E depois os empresários é quem atrapalharam isso. Tá? Muito perdão aí, muito perdão pro Rousseau agora. Tá até aqui, coitadinho dele, ó. O contrato social, o Rousseau. Desculpa, Rousseau, essa bobagem que eu falei aqui agora. Mas você que colocou o negócio direito e depois estragaram, né? Voltaram atrás, né? Foram os reacionários. Quer dizer, não tem cabimento esse tipo de coisa. O correto agora seria aí, por exemplo, o pagamento dessa diferença aí desses precatórios pelo governo. Quem vai arcar com isso aí é todo o governo, mas tanto incluído aí governo lato sensu, querendo dizer tanto o poder executivo quanto o judiciário e o legislativo, quer dizer, todos, e todo o corpo de funcionários, tanto dos poderes do Estado, né, da União, dos estados e dos municípios. Quer dizer, deveríamos, pela ordem, cobrar, né, dessas pessoas, retirar-lhes deles os privilégios que acaso tenham oferido nos últimos tempos, suspendê-los temporariamente até o pagamento dessa dívida. Né? Porque se você pode pensar numa situação esdrúxula, né, mas é até interessante. Se você diz, olha, eu vou desprezar essas pessoas que estão aí esperando para receber, elas já estão há tantos anos na fila, coitadas, esperando, que elas podem esperar um pouquinho mais. Se você faz isso, você está sendo injusto. Né? Injusto. Porque esse aí é um direito adquirido dessas pessoas. Né? É um direito adquirido delas. Se elas estão reivindicando aquele direito, possivelmente é porque o Estado as tratou mal. E às vezes, quando o ministro fala que isso é um meteoro, ele tem que tomar um cuidado danado, para ele não estar tentando, para ele de alguma forma não atribuir a origem de uma espécie a um outro planeta, que na verdade é o seu. Isso aqui é desse planeta, não é de outro planeta, não é um meteoro, não. Nesse sentido, a metáfora não casou bem aí. Isso aí são importâncias previstas, né, de um Estado que trata mal muitas vezes, porque se você pegar a razão desses quais são as razões aí desses precatórios, né? São erros, na maioria das vezes, né? Em quase todos os casos, do Estado, né? Da figura do Estado para com a figura do administrado, né? Que somos nós. Agora, você veja bem, como é que você vai resolver isso senão dessa maneira? Ora, onerando o poder. Tira aí um pouco do salário deles durante não sei quanto tempo, dos privilégios que eles tenham aí. Eles têm muitos privilégios, o executivo também tem, o legislativo, e aí é todo o escalão dos servidores do Estado, porque eles estão dignificando o seu posto, o seu cargo, lhes foi instituído com essa função de dar a vida, de dar a vida, não é assim que o Bolsonaro gosta de falar? Dar a vida pelo Estado, honrar, ser patriota, nacionalista. Ora, é isso que tem que ser feito. O patriotismo tem que começar daí, dos ricos. Né? Agora, por que não o IGF? Agora o sujeito fala que é patriota. Né? Ele é despido de cabelos. Mas ele tem muito dinheiro e ele fala que é patriota. E ele age como age? Contra o brasileiro pobre, né? Esse patriotismo dele é um patriotismo exclusivista. Talvez seja o único motivo também, a única forma que talvez essa pessoa encontrou e que julgou que fosse única e exclusiva capaz de tirar o mundo desse lamaçal em que ele entrou, né? Quer dizer,
o planeta prestes aí está vendo, já soaram os alarmes aí. Tem o grande pastor aí, o Rodrigo, até me xará. Aquele cara é maravilhoso, meu Deus do céu. Ele é brilhante. É um moço moreno, de pele lisinha, muito educado, uma voz muito boa para ouvir, muito inteligente, né? Muito inteligente, muito sensível, né? E muito sincero consigo mesmo, né? Ele conta as coisas que ele pensa, né? Por onde passam os pensamentos dele quando ele vai dormir. Quer dizer, ele nos mostra tudo, eles nos mostram quem realmente ele é, de uma forma que até nos assusta, né? Mas é a sinceridade dele. E ele faz de uma forma cortês, né? De uma forma educada, de uma forma filosoficamente correta. Então é possível dialogar com essa pessoa, né? Agora, quando você pensa, por exemplo, aí no IGF, por que não instituir o IGF? É a hora. Depois dessa classe aí do governo, a segunda classe, na classe de ordens, né, dos responsáveis, né, que são subsidiários, uma responsabilidade subsidiária. Olha, não tem esse, vai esse. Esse conseguiu esse, o outro termina então. Né? Ou então, quer dizer, a questão é que depois dessa classe dos governantes tem que vir e dos funcionários públicos, porque eles são o corpo do Estado, né? E já a gente vai falar para que serve o Estado, né? Vamos dizer isso então, né? Vamos conversar sobre isso. É um tema muito bom, porque eu tenho amigos que ficam pedindo a menor intervenção do Estado o tempo todo, né? E eu não sei como é que... Se o Estado... Eles percebem agora que para o Estado ser menos intervencionista, ele tem que ser muito intervencionista. É o que o próprio governador, o próprio governante atual está fazendo. São coisas óbvias, de política, filosófica. Ó serguianos, brindemos mais uma vez este encontro, que sempre que nos retornarmos à companhia um do outro, que sejais como agora, doce como a música de Chopin, um brinde à cultura terráquea. Hoje está conosco aí a grande coruja de Sérgios. Tem gente que não acredita, mas essa coruja veio de Sérgios. Ela é uma coruja serguiana, portanto. E, sendo assim, ela, durante o dia, ela resolveu doar o seu tempo de animal selvagem, expondo-se num palácio serguiano. E aí ela repousa lá como uma estátua, né? E aí você vê lá os alienígenas do passado, e quando vê aquelas histórias de que o semideus estava entrando no castelo e aí os seres se mexeram, lá de seres de pedra se mexeram, eles se equivocam, porque na verdade esses seres eram seres vivos, mas estavam simplesmente cumprindo um papel celestial, né? De símbolo, né? De símbolo e de veneração. Quer dizer, esses seres nos veneram. Então aqui ela está nos venerando, né? Mas se você tocar nela, eu não vou fazer isso, claro, mas se eu tocasse nela agora, ela voaria, né? Bom, tá. Gente, nós falamos, eu preciso falar de uma coisa aqui, meu Deus do céu. Sorrigo que tá falando aqui, direto do Palácio Serguiano. Olha, como é que essa coisa, o Jordano Bruno, todo mundo acha que o Jordano Bruno, né, foi injustiçado,
né? Todo mundo acha, isso é unânime. Agora, todo mundo pode estar um pouquinho, pelo menos, errado, hein? Todo mundo, hein? Eu não sei, eu não vi, nunca vi ninguém defendendo aqueles que julgaram Jordano Bruno. Inclusive, a gente precisava até ver quem as pessoas que fizeram isso, que deve ter havido pessoas que fizeram isso. Mas a gente não tem hábito de ver, não. Quem são os filósofos que fizeram isso, inclusive? Fico me perguntando, eu vou procurar isso nos catálogos aí dos terráqueos, eu vou pedir uma intervenção do Seguiano sobre a Terra para verificar isso daí. Ora, porque isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Isso vai distinguir o que é ser herege de ortodoxia. Ora, se você impõe um Estado ortodoxo, e aí um ser eventualmente descumpre essa ortodoxia, porque a igreja pode ter pensado assim, entre eles, lá a conversa pode ter sido essa, olha, nós até sabemos que isso aí de fato acontece, nos parece plausível também, portanto nós vivemos num estado ortodoxo da fé cristã. E não podemos admitir qualquer metafísica, qualquer doutrina extraordinária. Ora, se esse tivesse sido o contrato entre eles, talvez Jordano Bruno não fosse tão isento assim de responsabilidade, né? E não fosse, afinal de contas, tão injustiçado como todos nós aprendemos a acreditar, né? Quer dizer, eu acho que é por aí, né? Então, você veja bem, o Bolsonaro traz um monte de plaquinha e fica lá, olha, caiu, o açúcar era tanto e agora custa tanto, ou o petróleo era tanto e agora custa tanto. Esse era tanto e lá custa tanto, né? E lá no outro lugar custa tanto. Quer dizer, olha, você mesmo quem falou, que Vossa Excelência mesmo quem disse que o Brasil sofreu menos esses problemas aí, né? Então, talvez a gente pudesse ter até praticado ao extremo essa política aí do fica em casa, que aí agora, diante de 100 mortes, 200, 500, 1000, 1 milhão, quer dizer, ninguém ousaria dizer que eu tivesse sido culpado por qualquer uma dessas mortes. Quer dizer, são decisões de líderes, né, que líderes têm que tomar. Não estou criticando a decisão dele talvez até lhe ocorreu isso naquela ocasião, mas lhe convenceu mais a necessidade de ser duro, de ser mais autoritário, de ser mais interventor, pelo menos agora, para que futuramente pudéssemos gozar todos nós, enfim, de um Estado mais justo, né? A gente quer acreditar que o Guedes quer isso, né? Embora às vezes é difícil, porque ele parece no discurso dele, não é só porque ele é ministro não, mas ele parece que está sempre do lado da elite, parece que ele fala um pouco em nome da elite. Agora é natural que ele fale, ele conversa com as elites, ele sabe quem são as elites, isso aí não é novidade não. Agora, é preciso chegar ao discurso guediano, né? É preciso enxergar esse discurso. É um ser brilhante, um ser humano fantástico que está tentando ajudar a humanidade. Agora, será que nós não devemos mostrar para ele que tem talvez um outro jeito, né? Porque a gente talvez esquecesse daquela classe lá da elite, porque a elite, por exemplo, podia pagar isso agora com o IGF. Agora, por que isso é um pecado? Isso é uma heresia? E por que isso aí transformou-se numa heresia agora? É muito curioso esse tipo de acontecimento, né? Bom, a grande pergunta é essa: será que uma vida, né? Uma vida vale, portanto, um outro cenário econômico? É isso que é a questão do amor político, né? A pessoa
Voto nisso daí também. Não é só nos R$ 300, não. Né? Porque às vezes o governo está achando que vai dar R$ 300 para o povo e vai popularizar-se. Às vezes é a acusação de quem está falando aquilo e talvez é porque age assim. Não sei. Mas o fato é que isso não vai acontecer. Né? Quer nos parecer que não, porque o povo também, apesar dos amores dele, ele precisa do alimento, né? E quanto mais esse alimento se torna escasso, mais problemas, mais revolta causa na população, porque a população já não admite, já tem o senso humano, já consegue alcançar esse nível de entendimento onde ela não, onde ela quer, mesmo que ela não contemple estados mais sofisticados de governabilidade, ela não admite mais que o mundo dela seja composto de tanta gente miserável, né? De tanta gente miserável. Bom, agora, você tem o social-democrata, né? E você tem o liberal-democrata, né? O Guedes falou muito nisso, né? Eu não sou social-democrata, eu sou liberal-democrata. Tá certo, Guedes. Então tá bom. Mas é isso daí. Eu acho que para fechar a conta. E outra coisa agora aí com essa mais já estavam falando aí desse negócio, né, desse precatório. Agora estamos falando aí dessa questão aí do o Guedes, eu acho que vai fazer um vídeo, não fez ainda, mas se pelo que percebemos dessa nobre alma, provavelmente ela irá se pronunciar, né, solenemente, quer dizer, publicamente, solenemente, sobre tudo que está acontecendo aí, sobre tudo que estão dizendo, né? Essas acusações de movimentação, dessa crítica, desse julgamento da sua moral, do seu comportamento moral, quer dizer, que refletiria aí, em tese, finalmente o seu espírito, né? O seu caráter interno, né? Quer dizer, esse aí é o Guedes que estará entrando para a história, né? Agora, posteriormente, o senhor Guedes terá a oportunidade de se declarar, né? Terá a oportunidade de se declarar, de fazer o seu manifesto, né? E se desculpar perante a história. Porém, ele já estará longe do cenário político. Isso vai nos fazer muita falta se contarmos que ele quer realmente o bem para a humanidade, e a gente quer pensar que sim, né? Porque não basta querer o bem só para a sua nação, né? Talvez o problema do Guedes não é um problema do brasileiro, não, é um problema do ser humano. É essa questão que tem que ficar entendida. Porque às vezes o ser que é político, que se acha, que se julga político, ele é ao contrário disso. Ele está contra a política, porque ele se posiciona no mundo, né, de uma forma política que não é boa. Ele se posiciona no país dele de uma forma política que é boa para o seu país e para uma parte da nação, mas não é boa para o mundo. E aí você, naquele amor, naquela convicção de estar politicamente correto, né, agindo conforme as convicções, inclusive da tradição, da honra, do patriotismo, né, do respeito às tradições morais, às tradições religiosas, esse respeito desse mundo do passado, quer dizer, de certa forma, imposto a você aqui no país. Agora, para o planeta, não é bom que isso aconteça. Não é bom que isso aconteça, porque se o mundo vier a tornar-se uma potência exclusivista, né? Ou seja, uma potência onde reinem e prevaleçam todos os governos de direita e o mundo se torne uma grande direita, né? Essa direita ela vai ter que se homogeneizar uma hora ao ponto de se tornar-se toda igual, né? Porque a potência do Brasil vai ser vencedora, a potência dos Estados Unidos vão ser vencedora, a potência, enfim, de qualquer país que se comprometa, que se comporte como um capitalista, não é? Pode acontecer que um socialista
ocupa essas bases aí de um exclusivista, né? Que é diferente, o capitalista é diferente de individualista é um pouco diferente de exclusivista, tá? As pessoas não entendem isso, é questão de política. O sergianismo está explicando tudo isso. Vá lá atrás nos vídeos, acompanhe, tome nota de toda a doutrina, perceba todos os seus fundamentos e as conclusões naturais que qualquer um pode chegar. Então vocês vejam bem, o mundo não quer partir dessa premissa. Uma vida não vale qualquer dinheiro do mundo. Qualquer dinheiro do mundo não compra uma vida, não justifica a perda de uma vida. Essa é um princípio de eleição política, né? De eleição da vontade, né, política, quer dizer, é uma condição que começa a contemplar a todos indistintamente, né? Quer dizer, sem exigir nenhum critério, né? Quer dizer, todos passam a manifestar a sua vontade, o seu interesse, né? Porque se você permite que uma pessoa seja morta para que você tenha uma condição econômica melhor, você, quando tiver essa condição econômica melhor, vai se sentir envergonhado pelo que fez no passado e vai ter o mesmo problema à sua frente, né? É a hipótese do globo que se torna todo capitalista, né? Quer dizer, ele se funde, há uma redução na população, né? Mas ele se funde, mas esse corte vai sendo cada vez mais incisivo, né? Esse corte vai sendo cada vez mais incisivo. Então você hoje, por exemplo, que é alguém da direita aí, que está da segunda classe da direita, se você, por exemplo, empenha, e a grande massa está no rol dessas pessoas aí, dessa classe, quer dizer, se você pressiona isso, favorece isso, pode ser que no futuro próximo pode acontecer o mesmo com você pode ser cortado do orçamento, né? Porque percebeu-se que a sua presença no mundo incomodava demais, quer dizer, tornava o mundo oscilante demais a ponto de fazer com que ninguém, né, afinal de contas, pudesse existir, né, gozar desse atributo que é o mais sublime de todos, né, que é o de existir, né? Bom, eu acho que eu vou fazer uma pausinha para um abastecimento aqui da nossa taça sergiana, né? Pois é, essa taça está vazia ou está cheia? Não se sabe, né? Tem um cara aí que é louro, cabelão, ele é até bem afeiçoado e ele tenta explicar a ciência, mas o jeito que ele explica parece que fica mais complicado ainda. O jeito que ele fala, primeiro, é um jeito esquisito de falar. Mais esquisito do que o do sergiano. Mas, é claro, isso para o povo, né? Para os sergianos isso é maravilhoso. Os sergianos entendem muito bem o que ele está dizendo. Agora, tem umas coisas lá engraçadas, né? Que ele fala aí que ele é questão de explicar o tempo e o espaço, né? É aquilo que nós falamos, né? O que é o futuro? É o conjunto de presentes, né? Mas o que significa isso? Significa o fato de que o presente realmente não existe, né? Outro dia o cara brincou lá, aliás, meu Deus do céu, que prazer conhecer, não conhecia, fiquei conhecendo o João Steiner. Meu Deus do céu, eu não sei se tomara que ele não seja um marido ciumento. Meu Deus do céu, não sejam maridos ciumentos aí, não. Nós estamos dependendo disso aí. Nós estamos dependendo disso aí. Tem gente que apostou tudo nisso daí. Os sergianos não. Os sergianos jamais apostariam em tecnologia. Jamais, jamais. Vocês podem ser inteligentes, mas não são sensatos. Não são sensatos. Ah, meu Deus, o nióbio. Ai, o nióbio, meu Deus. A liga que isso aqui pode formar, o Pontes estava lá dizendo. E você vê que o Bolsonaro é político e
E é político antigo. Então ele não deixa, não dá café pro. Não serve café pro Pontes, não. Ele fala a hora que. E o Pontes baixinho com ele, quer dizer. Ele vem da aeronáutica, das forças militares, então tem essa coisa aí. Né? Isso é muito bom. Isso aí é muito bom. Né? Isso aí, num ponto, é muito bom. Agora, você vê, não vai dar para apostar na ciência, não. A ciência pode fazer o que ela descobrir. Se ela descobriu, o problema é a direção disso, é na mão de quem vai cair isso daí, de que forma vai ser explorado. Né? E o cientista não dá conta disso, não. Ele dá conta só da tecnologia, ele faz lá só a invenção, né? É o que nós falamos no capítulo anterior, ele cria e inventa. Agora, por quê? Ele está direcionado pelas fábulas. Ora, o que as fábulas falam? No que a gente vê nos cinemas, nos filmes de super-heróis, né? São carros com liga, aviões sofisticadíssimos, quer dizer, tudo supostamente construído com nióbio e com o o nióbio, né? E o grafite, né? Que é o grafeno, né? Que vem da grafita, né? Tá certo? Vamos fazer uma pausinha aí, a gente já volta, tá ok? Ser guianos da Terra,